Capítulo 13. Conselhos para conservar a castidade. Estejas sempre de sobreaviso para afastar logo de ti tudo o que te possa inclinar à sensualidade, pois este mal se vai alastrando insensivelmente e de pequenos princípios faz rápidos progressos. Numa palavra, é mais fácil fugir-lhe que curá-lo. Parecem-se os corpos humanos com os vidros, que não se pode levar juntos, tocando-se, sem correr perigo de se quebrarem. E com as frutas, que, embora inteiras e bem maduras, recebem manchas, tocando uma com as outras. A água mais fresca que se quer conservar, num vaso, perde logo a sua frescura, mal um animal a toca. Nunca permitas, Filoteia, nem a outros, nem a ti mesma, todo esse tocar exterior das mãos igualmente contra a modéstia cristã e contra o respeito que se deve à qualidade e à virtude de uma pessoa. Pois ainda que não seja de todo impossível conservar o coração puro, entre essas ações mais levianas que maliciosas, todavia sempre que se recebe daí algum dano. Nem falo aqui desses tatos desonestos que arruinam por completo a castidade. A castidade depende do coração, quanto à sua origem, mas sua prática exterior consiste em moderar e purificar os sentidos. Por isso podemos perdê-la tanto pelos sentidos exteriores, como por pensamentos e desejos do coração. É impudicícia olhar, ouvir, falar, cheirar, palpar coisas desonestas, quando nisso o coração se demora e toma gosto. São Paulo chega a dizer: meus irmãos, a fornicação nem se nomeia entre vós. As abelhas não só não pousam num cadáver corrompido, mas até fogem do mau cheiro que exala. Observa o que a Sagrada Escritura nos diz da esposa dos Cantares. Tudo aí é místico. Suas mãos destilam mirra, e este líquido, como sabes, preserva da corrupção. Seus lábios são fitas de rubim vermelho, o que nos indica o seu pudor até a palavra, menos desonesta. Seus olhos são comparados aos olhos da pomba, por causa da sua inocência. Suas orelhas têm brincos de ouro, deste metal precioso que significa pureza. Seu nariz é comparado ao cedro do Líbano, cujo odor é suavíssimo e que tem uma madeira incorruptível. Que quer dizer tudo isso? A alma devota deve ser casta, inocente, pura e honesta em todos os sentidos exteriores. Nunca trates com pessoa de indubitáveis costumes corrompidos, sobretudo se forem também imprudentes, como quase sempre o são. Disse que os cabritos, tocando com a língua nas amendoeiras doces, tornam seus frutos amargos. E essas almas brutais e infectas, falando a pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente, causam grande dano ao pudor, assemelhando-se também aos basilícios, que têm o veneno nos lábios e no hálito. Ao contrário, procura a companhia de pessoas castas e virtuosas. Ocupa-te muitas vezes com a leitura da Sagrada Escritura, porque a palavra de Deus é casta e torna castos os que a amam. Daí vem que Davi a compara esta pedra preciosa que se chama topázio e que tem a propriedade especial de mitigar o ardor da concupiscência. Conserva-te ao lado de Jesus Cristo crucificado, quer espiritualmente, pela meditação, quer realmente e comportalmente na Santa Comunhão. Sabes de certo que os que se deitam sobre aquela erva agnus castus vão tomando insensivelmente disposições favoráveis à castidade. Esteja certa que se teu coração descansar em Nosso Senhor, que é realmente o Cordeiro Imaculado, bem depressa purificarás tua alma, teu coração e teus sentidos inteiramente de todos os prazeres sensuais.
Capítulo 14. O espírito de pobreza unido à posse de riquezas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Malditos, pois, são os ricos de espírito, porque deles é a miséria do inferno. Rico de espírito é todo aquele que tem o espírito em suas riquezas, ou a ideia das riquezas em seu espírito. Pobre de espírito é todo aquele que nenhuma riqueza tem em seu espírito, nem tem o seu espírito nas riquezas. Os alciões fabricam seus ninhos de um modo admirável. A sua forma é semelhante a uma maçã, apenas com uma pequena abertura em cima. Colocam-nos à beira do mar, e tão firmes e impenetráveis são, que subindo as vagas à praia, nenhuma gota d'água pode entrar, porque se conservam boiando e flutuando com as ondas. Permanecem no meio do mar, sobre o mar e senhoras do mar. Eis aí a imagem do teu coração, Filoteia, que deve estar sempre aberto para o céu e ser impenetrável ao amor dos bens deste mundo. Se és rica, conserva teu coração desapegado de tuas riquezas, elevando-te sempre acima delas, de sorte que no meio das riquezas estejas nas riquezas e sejas senhora das riquezas. Não permitas que este espírito celeste se encha dos bens terrenos, mas esforça-te por estar superior a todos os seus atrativos e a te elevares sempre mais para o céu. Grande diferença há entre ter o veneno e ser envenenado. Quase todos os farmacêuticos possuem muitos venenos para diversos usos de seu ofício, mas não se pode dizer que estes estejam envenenados, porque têm o veneno em suas farmácias. Assim também, podes possuir riquezas sem que o seu veneno natural penetre até tua alma, contanto que as tenha só em tua casa e em tua bolsa, e não no coração. Ser rico de fato e pobre no afeto é a grande ventura dos cristãos, porque ao mesmo tempo tem as comodidades das riquezas para esta vida e os merecimentos da pobreza para outra. Ah, Filoteia, ninguém confessa que é avarento. Todos aborrecem esta vileza do coração. Excusam-se pelo número crescido dos filhos, alegando regras de prudência que exigem um fundo firme e suficiente. Nunca se tem bens demais e sempre se acham novas necessidades para juntar ainda mais. O mais avarento nunca crê em sua consciência que o é. A avareza é uma febre esquisita, que tanto mais se mostra imperceptível, quanto mais violenta e ardente se torna. Moisés viu uma sarça ardendo em um fogo do céu, sem se consumir. O fogo da avareza, ao contrário, devora e consome o avarento, sem o queimar. Ao menos ele não lhe sente os ardores, e a alteração violenta que lhe causa parece-lhe uma sede natural e suave. Se desejas com ardor e inquietação, e por muito tempo os bens que não possuis, crê-me que és avarenta, embora digas que o não queres possuir injustamente. Do mesmo modo que um doente que deseja beber um pouco d'água com ardor, inquietação e por muito tempo, está mostrando com isso que tem febre, embora só queira beber água. Não sei, Filoteia, se é um desejo justo o de adquirir justamente o que outros justamente possuem. Parece-me que, agindo deste modo, procuramos a nossa comodidade à custa de incômodo de outrem. Quem possui um bem com pleno direito não terá mais razão de o conservar justamente do que nós de que o desejar justamente? Por que motivo, pois, estendemos nós o nosso desejo sobre a sua comodidade para o privar dela? Mesmo que este desejo fosse justo, caridoso não seria de modo algum. Nem nós quereríamos que outros o tivessem a nosso respeito. Este foi o pecado de Acabe, que quis obter por meios justos a vinha de Nabote, o qual a queria conservar com maior direito.
Este rei a desejou por muito tempo, e com muito ardor e inquietação, e com isso ofendeu a Deus. Quando o próximo começar a desejar desfazer-se de um bem, então é tempo, Filoteia, de começar a desejar obtê-lo. O seu desejo fará o teu justo e caridoso. Sim, nada tenho que dizer em contrário se te esforças por aumentar os teus bens com uma tal caridade e justiça. Se amas os bens que possuis, se eles ocupam teu pensamento com ansiedade, se teu espírito anda sempre aí, de envolta, se teu coração se apega a eles, se sentes um medo muito vivo e inquieto de perdê-los, crê-me que ainda está com febre, e o fogo da avareza ainda não está extinto em ti, pois as pessoas que estão com febre bebem com uma certa avidez, pressa e sofreguidão a água que se lhe é dada, o que não é natural nem ordinário nas pessoas sãs, e não é possível agradar-se muito de uma coisa sem se apegar a ela. Se na perda de um bem sentes o coração aflito e desolado, crê-me, Filoteia, que lhe tens um afeto demasiado, pois nada patenteia tão claramente o apego que se tinha uma coisa perdida como entristecer-se pela perda. Nunca fomentes um desejo completo e voluntário por uma coisa que não possuis. Não prendas o coração em bem algum teu. Não te entristeças nunca das perdas que sobrevierem. Então, sim terás um motivo razoável de pensar que, sendo rica, de fato és, entretanto, pobre de espírito, e por conseguinte, do número dos escolhidos, porque o reino dos céus te pertence. Capítulo 15. Modo de praticar a pobreza real, permanecendo na posse das riquezas. O célebre pintor Parrásio desenhou um retrato do povo ateniense que foi tido em conta de muito engenhoso, porque para pintá-lo com todos os traços de seu caráter leviano, variável e inconstante, ele representou em diversas figuras do mesmo quadro os caracteres opostos da virtude e do vício, da cólera e da brandura, da clemência e da severidade, do orgulho e da humildade, da coragem e da covardia, da civilidade e da rusticidade. Do modo semelhante, Filoteia, eu queria que teu coração unisse a riqueza com a pobreza, um grande cuidado com um grande desprezo dos bens temporais. Esforça-te ainda mais que os filhos do mundo por conservar e aumentar os teus bens, pois não é verdade que aqueles a quem o príncipe incumbiu de cuidar de seus parques os cultivarão e procurarão tudo o que os possa embelezar com muito maior diligência do que se fossem seus próprios? E por que isso? É porque os consideram como propriedade de seu príncipe, de seu rei, a quem querem agradar. Filoteia, os bens que temos não nos pertencem, e Deus, que os confiou à nossa administração, quer que os façamos frutuosos. É, portanto, prestar um serviço agradável a Deus, cuidar deles com diligência. Mas este cuidado há de ser muito mais acurado e maior que os das pessoas do mundo, porque elas trabalham por amor delas mesmas e nós devemos trabalhar por amor de Deus. Ora, como o amor de si mesmo é um amor inquieto, turbulento e violento, o cuidado que dele procede é cheio de perturbação, pesar e inquietação. Mas o cuidado que procede do amor de Deus, que enche o coração de doçura, tranquilidade e paz, é necessariamente suave, tranquilo e pacífico, mesmo quanto aos bens temporais. Tenhamos sempre o espírito calmo e uma tranquilidade de vida inalterável, em conservando e aumentando os bens deste mundo, segundo as verdadeiras necessidades e ocasiões justas que nos ocorrem. Porque, enfim, Deus quer que nos sirvamos dessas coisas por seu amor. Mas presta muita atenção
que o amor próprio não te engane. Ele imita às vezes tão bem o amor de Deus que se diria ser este. E para evitar o engano e o perigo anexo de transformar o cuidado legítimo numa verdadeira avareza, é preciso que, além do que deixei dito no capítulo precedente, pratiques muitas vezes a pobreza de um modo real e efetivo no meio de todas as riquezas. Reserve frequentemente uma parte de teus bens para empregá-la em favor dos pobres. Dar um tanto do que se possui é empobrecer um outro tanto, e quanto mais se dá, tanto mais se empobrece. É verdade que Deus te recompensará liberalmente nesta e na outra vida, pois nada faz prosperar tanto os bens temporais como a esmola cristã. Mas, enquanto esperas a recompensa, participarás, sem dúvida, dos merecimentos da pobreza. Ah, que santa e rica pobreza a que nos granjeia a escola cristã! Ama os pobres e a pobreza, que este amor te fará verdadeiramente pobre, porque, como diz a Escritura, nós nos tornamos semelhantes aos que amamos. O amor iguala as pessoas que se amam. Quem adoece, diz São Paulo, com quem eu não enferme? E bem podia lhe dizer, quem é pobre, que eu não o seja com ele? O amor o fazia semelhante ao que amava. Se, pois, amas os pobres, participarás de tua pobreza e lhe serás semelhante. Mas se amas os pobres, deves ter gosto de te achares entre eles, de os ver em tua casa, de os visitar em suas casas, de falar com eles, de os ter perto de ti, na igreja, nas ruas, em outras partes. Sê pobre ao falar com eles, conformando-te à sua linguagem, como um igual com o seu igual, mas sem ser rica em lhes estender a mão, fazendo-se participar do que Deus te concedeu, mais do que a eles. Queres fazer ainda mais, Filoteia? Não te contentes, então, em ser pobre com os pobres, mas ser ainda mais pobre do que eles. E como assim? Hás de perguntar-me. Já me vou explicar. Não duvidas, de certo, que o servo é inferior a seu dono. Entrega-te, pois, ao serviço dos pobres. Assiste-os junto ao leito e com tuas próprias mãos, se estão doentes. Prepara-lhes a comida à tua própria custa. Sê a sua roupeira e engomadeira. Ó Filoteia, servir assim aos pobres é reinar mais gloriosamente que os reis. Quanto a este ponto, nunca me sacio de admirar o zelo de São Luís, um dos maiores reis que o sol jamais viu. E um grande rei, digo, em todo o gênero de grandeza. Servia frequentemente à mesa dos pobres que alimentava e quase todos os dias andava a sentarem-se 2 ou 3 à sua própria. Muitas vezes comia o que os pobres deixavam, com um amor incrível por eles e por sua condição. Visitava a miúde os hospitais e servia de preferência aos enfermos que tinham sua doença mais asquerosa, como os leprosos, os ulcerosos e os que eram comidos de um cancro. E era de joelhos que, com a fronte descoberta, que lhes prestava estes serviços, respeitando neles a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e amando-os com um amor tão terno como uma mãe ama seus filhos. Santa Isabel, filha do rei da Hungria, misturava-se muitas vezes entre os pobres e, para divertir-se com as damas do seu palácio, vestia-se às vezes como uma pobre mendiga, dizendo-lhes: se eu fosse pobre, vestir-me-ia assim. Ó meu Deus, Filoteia, este príncipe e esta princesa eram, na verdade, pobres em suas riquezas e ricos em sua pobreza. Bem-aventurados aqueles que são assim pobres, porque o reino dos céus lhes pertence. Tive fome e me destes de comer, disse, aliás, o rei dos pobres e dos reis no dia do tremendo juízo final. Estava nu e me vestistes. Possui o reino que vos está preparado desde o começo do mundo.
Não há ninguém que, em certas ocasiões, não sinta talvez de algumas comodidades a falta nesta vida. Sucede às vezes que fora das cidades falte o necessário para receber a visita imprevista de um amigo. Não se tem a tempo os vestidos necessários para aparecer com honra, segundo as regras da sociedade. Numa reunião, as melhores provisões de vinho e trigo já são gastas, e só resta o que havia de pior, sem que se possa suprir.